Não, beleza, não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora um massacre, um vareio, um totó. Dinizismo. São Paulo 0, Vasco 3 no Morumbis. E aí dá para começar lá de cima e ir descendo, né? A torcida, parte da torcida, não. Boa parte da torcida gritou: "Ei, Casares, vai, tarará", depois do jogo. O time jogou absolutamente nada. Um vareio, um totó do Vasco do Diniz, o São Paulo tomou. E aí, senhoras e senhores, acho que a batata está devidamente assada do Zubeldia. Uma derrota de 3-0 para um time fraco. 3-1. Teve um golzinho do Rian com requintes. Teve um gol do Rian, que acho que piora a situação ainda mais do Zubeldia, o golaço do Rian. O cara entra, tem 5 minutos, faz um golaço. Muito ruim. Individualmente um desastre, não tem ninguém que se salvou. E olha que coletivamente, vou te dizer que achei muito ruim também. É muito ruim. Toda bola que o Vasco pegava, você tinha uma noção do que o time ia fazer, ou do que você via que havia noção do que estava sendo feito coletivamente. O São Paulo não. O São Paulo pegava a bola, ou dava uma bicuda para frente quando o André Silva não pegava, ou perdia a bola, ou enfim. Um desastre absoluto para mim. Eu acho que não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas me parece que não há mais condições de continuar. Vai ter que virar a página, fazer os tais 45 pontos, porque a parte fácil da tabela já foi. E o São Paulo empatou e não ganhou de ninguém. Não ganhou do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, não ganhou do Sport, que é o último colocado, não ganhou do Mirassol, e hoje não ganhou do Vasco, que era um candidato que estava ali brigando com ele, palmo a palmo com ele. E aí, vamos lembrar, né? Tanto o Diniz quanto o Zubeldia tiveram esse tempo aí para treinar. O Vasco do Diniz foi muito melhor do que o São Paulo do Zubeldia. Para mim, um desastre total o que aconteceu hoje no Morumbis. Não vejo condição de continuar, mas quero ouvir vocês. Arnaldo, e vocês? Gostou, adorou o Brugaço, não gostou? ou foi um lixo? Foi um lixo completo, né? Foi uma das piores partidas do São Paulo em casa nos últimos tempos. Eu concordo com você, a questão, eu acho que tem uma sensação de fim de feira, de fim de trabalho, assim, exalando do estádio dessa vez, né? Depois do 3-1. Era uma partida em que o São Paulo, aliás, não só essa, as últimas também, né? É curioso, né? Porque as 3 derrotas do São Paulo seguidas no Brasileiro foram muito mal conduzidas do presidente ao ponto esquerda, né? Então, e no futebol não tem muito segredo. Quando a coisa ela começa errada, ela dá errada. Então, o Mirassol, o São Paulo veio lá do Náutico e foi repetir o time contra o Mirassol, não conseguia andar em campo. Bahia, o Zubeldia suspenso, o Belmonte de férias, o Casares na final da Champions League. E hoje, que era talvez a partida mais importante dessas, porque era depois de uma pequena pausa, o São Paulo não teve nenhum retorno do departamento médico, o São Paulo teve um time escalado muito frágil, e o São Paulo não teve nenhuma mobilização para esse jogo. Vieram 20 mil heróis aqui no Morumbi, o menor público do São Paulo desde 2023, Tony, curiosamente, no último jogo do Rogério Ceni como técnico do São Paulo, né? Assim como a partida, a torcida tinha abandonado naquele momento, na verdade o Rogério Ceni já estava demitido, entre aspas, naquele jogo, na Sul-Americana, mas curiosamente, desde então, não tinha um público tão ridículo no Morumbi, por falta de mobilização, promoção de ingressos e tudo mais, né? Foi pior que o público da Ponte Preta. E aí, com essa sensação de fim de feira, fim de trabalho, vamos ver a entrevista, e mais uma vez a minha expectativa é que só fale o técnico, né? Com essa perspectiva fica a pergunta: quem, né? Quem pode assumir o São Paulo na eventual saída do Zubeldia nesse mês, que na verdade não é um mês, né? É 20 dias, vai ter férias, sim, para a galera. Antes da parte mais difícil da temporada, em que o São Paulo não deve contratar, além do Dineno, né? Que acabou estreando na marra ou às pressas. Quem é a grande incógnita? Uma temporada complexa, porque o São Paulo está lutando contra o rebaixamento, ou lutando não, está flertando com o rebaixamento, sem lutar exatamente.
e está classificado em oitavas de final de Copa do Brasil e Libertadores. Aliás, tendo feito uma das melhores campanhas da Libertadores. Para quem for convidado, eu acho que é um baita convite, né? Para o lugar do Zubeldia, porque o cara tem uma missão no Brasileiro que é simplesmente 45 pontos e tem as possibilidades das Copas. E aí, possivelmente com a volta de jogadores. E acho que essa situação ela é tão surreal que o técnico deve cair sem que os principais jogadores tivessem jogado partida alguma nesse campeonato brasileiro de futebol. É incrível, né? Mas o São Paulo continua e também deve explicações para isso, sendo um DM, um departamento médico que não recupera jogadores, né? E sem esses jogadores, o time do São Paulo é muito fraco e hoje foi mais fraco que o Vasco, por incrível que pareça. Viveremos dias muito quentes, muito difíceis aí os próximos dias, com uma boa possibilidade de demissão de Luiz Zubeldia. Uma vergonha que aconteceu hoje aqui. Eu queria falar um pouco a respeito dessa partida como um todo, né, num aspecto geral, e falar um pouco da situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O jogo é vergonhoso, é um vexame do São Paulo em campo. Não é admissível tomar 3 do Vasco, foi 3-1 depois do gol do Rian, que é um gol, né, muito também de personalidade, mas infelizmente já era tarde na partida. O São Paulo faz um jogo vergonhoso e é um jogo para ligar um sinal de alerta aqui. Primeiro, treina e não evolui, né? Então assim, de duas uma, ou falam grego e eles entendem outra língua, ou é ruim o trabalho. Então é ruim o trabalho. Eu tiro essa conclusão que é ruim. Quando tem tempo para trabalhar, volta pior, é ruim o trabalho. Ponto. O ponto mais importante que a gente tem que ter uma preocupação agora é a sequência do campeonato. O São Paulo está a 1 ponto do Z4 do Campeonato Brasileiro. Está a 1 empate do Z4 do Campeonato Brasileiro. Este ponto claramente será perdido no Maracanã. Vocês acham que o São Paulo vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Não vai. Não vai ganhar, porque assim, ganhando estabilizaria. Então vai empatar com muito otimismo ou vai perder. Então, eu acho que vale a gente pontuar aqui que o São Paulo, neste momento, ele é um virtual colocado no Z4 do Campeonato Brasileiro. É importante a gente pontuar o que vai ser da volta. Qual vai ser a estratégia para a volta? Eles vão conversar amanhã, reunir, falar com o Zubeldia e falar, cara, estamos com você, estamos fechado, os caras gostam de você, a gente vai para cima, a gente vai te dar peças? Pode ser. É uma escolha que eu acho que também tem que ser assim, responsabilizada para quem está também no comando do futebol. Ou vai ser um papo no teor de fim de linha, encerrou o trabalho. A gente vai ver nos próximos dias. Mas o fato é que o São Paulo, neste momento, joga um futebol patético. O São Paulo joga um futebol pavoroso. O São Paulo, neste momento, ele joga... E aí, claro, com exceção do Sport, que pra mim, a gente joga já um Campeonato Brasileiro com 19 equipes. O Sport já foi, né? Tem 3 pontos em 12 rodadas. É um time que eu acho que é muito difícil de pensar em volta por cima. Mas é um campeonato do São Paulo, neste momento, que essa é a exata briga que a gente vai travar, pra não cair. O São Paulo briga até o final desse Campeonato Brasileiro pra não cair. Esse desempenho é o que escancara essa briga. Então, assim, é um São Paulo que não tem evolução tática, é um São Paulo que perde jogos vergonhosos e é um São Paulo, volto a repetir, 12 rodadas, das 12, 3 que eram obrigação desde o começo da porra do campeonato. Ganha do Mirassol em casa, ganha do Sport em casa e ganha do Vasco em casa. Você não pontua com 3 pontos em nenhum dos 3 jogos. O que você espera do futuro? O que você espera daqui pra frente? Você vai ganhar um desses 3 jogos? Não vai ganhar um dos 3 jogos mais à frente quando você melhorar. Esses pontos ficam pelo caminho e são pontos que são inegociáveis em 38 rodadas de pontos corridos. O São Paulo periga muito a queda, mais do que em anos que a gente acho que tem anos que a gente pinta um fantasma do rebaixamento às vezes, né? Tem temporadas, por exemplo, 2022, 2023 também, falava-se, não era palpável essa briga, mas essa temporada, a briga do São Paulo é para não cair. O São Paulo tem desempenho e tem cara de time rebaixado. O São Paulo hoje é um time que precisa ter um ponto de virada, senão vai ser esse o campeonato que vai travar. E não adianta criar expectativa com Copa Libertadores, com Copa do Brasil. Mata-mata é mata-mata e a gente tem sempre essa esperança que o São Paulo pode crescer mais pela camisa do que pelo desempenho, né? Pelo desempenho não merece nada mesmo. Mas precisa ter uma preocupação mais clara, mais óbvia com o que é palpável. E hoje é o Campeonato Brasileiro. Deixo com o Léo para fazer esse comentário enquanto a gente ajeita aqui.